Gênesis capítulo 25 e versículo 27 em diante. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou direito de primogenitura. Vamos fazer uma oração, queridos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa essa noite. E nós clamamos a ti: sopra o teu Espírito neste lugar. Senhor, faz com que nós recebamos tua palavra com os ouvidos espirituais abertos, que a tua unção seja poderosa sobre nós, de forma que ninguém, Senhor, saia deste lugar sem compreender, sem receber, sem vivenciar, sem experimentar a tua porção, a tua graça, a tua palavra. Deus, toque em nossa vida por intermédio dela e repreende, Senhor, qualquer ação do adversário, para que haja, Deus, um operar maravilhoso e extraordinário da tua presença. Essa é a nossa oração hoje, no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês que estão aqui hoje, e também as pessoas que nos assistem ao vivo, que recebem a palavra de Deus também pela internet, e muitas delas são as que assistem. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito da história desses dois irmãos gêmeos. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Diz a Bíblia que eles eram filhos de Isaque, netos de Abraão. E o tema da mensagem que eu vou pregar hoje é: não troque a sua bênção. Não troque a bênção que Deus tem para você. Eu gostaria de pedir que você dissesse isso para a pessoa que está ao seu lado: não troque a sua bênção. Você pode fazer isso? Diga para quem está ao seu lado: não troque a bênção que Deus tem na sua vida. É sobre isso que eu quero falar hoje à noite aqui. Porque a história de Jacó, ela ocupa boa parte do livro de Gênesis. A partir desse momento aqui, o que nós encontramos é a história da nova geração da família de Abraão. É a história agora dos filhos de Isaque, é a história dos filhos da promessa, essa conturbada família que foi a família de Abraão. Apesar de ser o pai da fé, de segundo o apóstolo Paulo, nós estarmos aqui hoje por causa da fé de Abraão, a família dele teve episódios tristes, lutas conturbadas, o tempo todo de tribulações na casa de Abraão, de Isaque, foi sempre uma luta. A família dele se parece muito com as famílias dos nossos dias. O texto que nós lemos, ele se concentra num episódio da vida dos dois irmãos. Nós lemos, você entendeu que Esaú chega de um dia cansativo do trabalho, Jacó está fazendo uma sopa de lentilhas, um ensopado em casa, e quando ele sente aquele cheiro,
ele fica alucinado, ele diz: eu estou morrendo de fome, eu preciso comer essa comida, me dá logo essa comida. Aí Jacó diz: não, eu só lhe dou a comida se você me vender o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura, em algumas versões. O que era o direito de filho mais velho naquela época? O que significa isso, pastor? Que direito é esse que Jacó quis ter do seu irmão com um prato de comida? A Bíblia ensina que naqueles tempos o filho mais velho, o primogênito, ele tinha alguns direitos especiais. Apesar de serem gêmeos, a Bíblia diz que Esaú nasceu antes de Jacó, e Jacó nasce segurando o seu calcanhar. Esaú, portanto, era o filho mais velho, e ele tinha alguns direitos especiais. O direito de primogenitura, o direito do filho mais velho, basicamente se resumia em 3 coisas. A primeira é que o filho mais velho tinha o direito à porção dobrada da herança do pai. Então o filho mais velho, na hora que o pai morresse, que fosse dividir a herança, ele tinha o dobro da porção que os outros filhos tinham, por ele ser o mais velho. No caso de Jacó e Esaú, isso era muito importante, uma vez que eles eram netos de Abraão, filhos de Isaque, a família mais bem sucedida naquela época. Então o primeiro direito que um filho mais velho tinha era exatamente esse: porção dobrada da herança. O segundo direito que o filho mais velho tinha é que ele tinha o direito de exercer o sacerdócio, cuidar espiritualmente da família. Por ser o filho mais velho, ele seria, a partir da morte do pai, o responsável pela vida espiritual da casa. Ele que a partir daquele momento cuidava espiritualmente de toda a família. E no caso da família de Abraão, da família de Jacó, eles tinham um outro direito, um outro privilégio, uma outra bênção concedida a poucas pessoas. É que o filho mais velho teria um nome alistado, arrolado na genealogia de Jesus. O filho mais velho, aqui no caso, aparece com o seu nome na linhagem de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver que aparece o nome de Jacó. Quando a árvore genealógica de Jesus é apresentada, vem todos os pais, os filhos, e aparece o nome de Jacó, porque ele compra o direito de filho mais velho de Esaú por um prato de comida. Essa era uma prática muito comum naquela época. Os filhos mais velhos, quando eles não tinham interesse na herança, eles vendiam esse direito. Uns vendiam por ovelhas, outros vendiam por pasto, e eles trocavam a bênção do filho mais velho por qualquer coisa. O que eu quero pregar hoje a você é exatamente sobre isso. Sobre o perigo de nós trocarmos a bênção de Deus por qualquer coisa nesse mundo. De você trocar, abrir mão, vender, você deixar escapar a bênção que Deus tem na tua vida por qualquer prato de lentilha dessa terra. Porque sem dúvida há muita gente hoje perdendo sua bênção, atrasando a bênção que Deus tem, e olhando ainda aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Efésios. Paulo diz assim: porque em Cristo Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu não sei se você entende isso, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: em Cristo Jesus Deus já te abençoou. Não é que Ele vai abençoar, não é que Ele vai pensar, não é que Ele vai decidir, não é que Ele vai jogar sortes, não é que Ele vai avaliar o teu comportamento. A Bíblia diz que se eu estou em Cristo, Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Ela já está liberada, ela já está pronta, ela já está assinada, o céu já liberou. Só precisa chegar na minha vida. Só que, como nós vemos aqui a história de Esaú, a história de Jacó, esses dois irmãos brigando, e essa discussão que começa aqui, essa venda que começa aqui, ela
se intensifica um pouco mais quando Isaac, antes de morrer, vai abençoar os seus filhos, e Jacó se passa por Esaú, e a Bíblia diz que aí ele foge, e os dois irmãos ficam 20 anos separados. O que eu quero anunciar a você hoje aqui, é que nós precisamos tomar o cuidado, como nós vivemos hoje, para não perdermos a bênção de Deus na nossa vida. Não trocarmos a bênção que Deus tem para nós por nada nesse mundo. O que eu quero dizer para você é que há um autor, um grande escritor de livros, que ele disse: há dois tipos de pessoas no mundo: as que têm medo de perder a Deus e as que têm medo de encontrar a Deus. Aquelas que têm medo de só imaginar de ficar sem Deus, de perder a presença de Deus, e tem aquelas que têm medo de um dia ter que encontrar a Deus, porque todos nós vamos ter que encontrar a Deus. Então eu quero olhar para esse texto hoje, olhar para a história de Esaú, olhar para a história de Jacó e dizer 4 coisas que podem acontecer na sua vida e te levar a perder a bênção de Deus, e te levar a atrasar a bênção de Deus. Às vezes, as bênçãos de Deus se atrasam na minha vida por causa das minhas decisões, por causa das minhas atitudes. Onde você estará amanhã depende de sua decisão hoje. O que você vai estar fazendo daqui a 10 anos depende de suas atitudes hoje. Como será a sua família amanhã depende das decisões que você vai tomar hoje. E a história de Jacó e Esaú mostram claramente para nós como eu faço para perder a bênção de Deus. Como às vezes é fácil eu perder aquilo que Deus tem na minha vida, jogar para o alto, trocar por qualquer coisa, como Esaú trocou. Esaú é o símbolo do crente que troca o que Deus tem na vida dele por um prazer passageiro, por algo momentâneo. Ele troca toda herança, todo o direito de filho mais velho por um prato, um ensopado, por aquela comida que o seu irmão estava fazendo. Uma pessoa troca, atrasa, ou pode perder a bênção de Deus em sua vida, em primeiro lugar, quando ela tenta ajudar a Deus a cumprir o seu propósito na sua vida. O primeiro passo de uma pessoa, para ele atrasar a bênção de Deus na vida dele, é quando ele tenta ajudar a Deus a cumprir o propósito que Deus já disse que faria. O texto aqui nos diz que Jacó tenta dar um jeitinho. Ele começa já a preparar o caminho para ele ter o direito que era do irmão dele. E é interessante porque se você ler a Bíblia, meu irmão, você vai ver os textos antes que Jacó já provavelmente sabia que desde o nascimento deles, o Senhor já havia escolhido Jacó para ser o filho que herdaria toda a herança de Isaac e de Abraão também. Deus já havia profetizado a Isaac, já tinha dito a Rebeca, já tinha falado para os pais dele. Mas o que nós vemos aqui é que a história de Jacó, ele fica meio com medo. Será que eu vou realmente ter o direito na frente do meu irmão? Será que Deus vai cumprir? Será que Deus não vai errar? Será que Deus não vai se atrasar? Será que Deus vai fazer realmente com que eu herde isso tudo que Ele me prometeu? Jacó fica em dúvida, ele diz, não sei se vai ter a possibilidade de Deus, quem sabe, não cumprir o que Ele tem na minha vida. Ele diz, então eu vou ajudar Deus. Eu vou comprar o direito de primogenitura, eu vou mentir, eu vou me passar pelo meu irmão. E assim, Jacó fez o que muitas pessoas fazem nos nossos dias. Algo não aconteceu na sua vida e você tenta ajudar a Deus. Uma bênção em alguma área da sua vida ainda não chegou o tempo, e você diz, eu vou dar uma ajudazinha para Deus, eu vou tentar na minha força, eu vou tentar no meu braço, já que Deus não resolve, resolvo eu. Já que Deus não traz a pessoa para mim, eu vou buscar quem seja. E aí a pessoa começa a tentar ajudar a Deus. Jacó faz a mesma coisa que Abraão fez. Jacó faz a mesma coisa que o avô dele fez.
A Bíblia conta que Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa, lhe dá um decreto. Abraão, eu vou alcançar a tua vida. Abraão, eu vou recomeçar com você. Abraão, eu tenho algo novo na tua vida. Você vai ser tão grande, tão poderoso como a areia do mar. Você vai ser tão próspero como as estrelas do céu. Eu tenho algo na tua vida. E isso vai começar com um filho. E a Bíblia diz que Deus fala isso para Abraão quando ele tem 75 anos de idade. Quando passam-se uns 15 anos, e o filho não chega, e a promessa não se cumpre, Sara conversa com Abraão e diz: Abraão, não sei não se Deus vai cumprir isso aí na nossa vida. Eu já estou velha, eu não fico menstruada mais, você também já está velho, não está lá muito forte, não está muito bom, acho que não vai dar em nada esse negócio da gente ter filho. Tenta com a escrava, vê se você tem um filho com a escrava Agar, que aí pelo menos você não morre sem ter nenhum herdeiro. E aí Abraão acha bom isso e vai ter um filho com Agar. E Ismael nasce. E a promessa que Deus tinha para Abraão se cumpre 25 anos depois que ela foi feita. Abraão espera 25 anos, mas no meio do caminho, ele tenta ajudar a Deus. Assim como Jacó, aqui está em dúvida, será que Deus vai cumprir? Será que Deus é fiel? Será que Deus pode? Será que Deus realmente é soberano? Querido, deixa eu te dizer, Deus é soberano sobre a nossa vida. Aquilo que Ele falou, Ele não erra, não chega atrasado, não esquece o endereço, não erra o CEP, Ele não manda o carteiro errado. Aquilo que é teu, ninguém pode tomar, querido. Deus é soberano. Pare de tentar ajudar o Senhor. Tem gente que quer ajudar a Deus. Eu vou fazer do meu jeito. E o profeta já disse, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é na tua força. O primeiro passo que eu começo a atrasar a bênção de Deus na minha vida é quando eu quero tentar ajudar a Deus. Eu quero dar os meus jeitinhos. Nós amamos dar o nosso jeitinho. Não, eu vou dar uma arrumada aqui, eu vou tentar arrumar, está demorando muito, a bênção não chega. Ei, me escuta hoje. Deus não precisa da tua ajuda para cumprir o que Ele mesmo projetou para você. Ele é capaz de realizar, Ele é soberano para realizar. Jacó vai tentar ajudar a Deus e atrasa toda a bênção de Deus na sua vida. Jacó, a partir desse momento, tudo na vida dele começa a ficar mais demorado, tudo na vida dele começa a ficar mais difícil, tudo na vida dele agora é um parto para acontecer. Sabe por quê? Porque ele tenta ajudar a Deus. Há aqui os dois irmãos disputando quem vai atrasar mais o projeto que Deus tem na vida deles. Esaú vendendo o seu direito, Jacó querendo ajudar a Deus, e os dois estão competindo quem vai perder mais bênçãos de Deus. Porque, meu irmão, só há uma pessoa que pode impedir Deus de realizar o que Ele tem para você. Sabe quem é? Você mesmo. Você mesmo é a única pessoa que pode impedir Deus de realizar o que Ele tem na sua vida. Nem o diabo é capaz de impedir Deus de realizar o plano que Ele tem para você. Nem o inimigo é capaz ou é forte demais para impedir o que Deus tem na sua história. Escute isso, meu irmão. Não tente ajudar a Deus, porque quando eu tento ajudar a Deus, é o primeiro passo para eu começar a fracassar, para eu começar a atrasar a obra de Deus na minha vida. Deixa Deus agir. Ouça o que diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para de correr que nem doida para lá e para cá, querendo resolver essa área da tua vida, e confia em Deus, e põe o teu futuro na mão de Deus, e põe essa casa, esse casamento, esse filho no altar de Deus, e creia que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. A primeira atitude nossa, que pode atrasar o que Deus tem na nossa vida, é quando nós queremos ajudar a Deus. Deus está demorando muito, pastor, já prometeu, não acontece, não vem, nunca muda, vou tentar dar uma ajudazinha. Aí você vai na frente de Deus, aí você avança
adiante do que Deus tem para você. Foi isso que Jacó fez. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. As bênçãos de Deus para você podem ser atrasadas a partir do momento que você toma atitudes que podem impedir essa bênção de Deus. A bênção de Deus pode ser atrasada por nossas atitudes. Aqui entra Esaú. Ele simplesmente diz: eu não estou nem aí para esse direito de filho mais velho. Eu não estou nem aí para essa bênção que eu tenho. O meu negócio é comer. O meu negócio é que eu estou com fome. O meu negócio é o hoje. A minha vida é agora. E ele toma atitude que joga fora toda a bênção que Deus tinha na vida dele. E o tempo que foi perdido nunca mais se recuperou. Porque Esaú se arrepende tarde demais. Ele chega cansado, ele chega no meio do seu dia duro, e ele só pensa em comer. E ele vê o caminho mais fácil, a atitude mais simples. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado com o caminho mais fácil. Tome cuidado com essa porta larga demais que se abre para você. Tome cuidado com esse caminho sem obstáculo, porque se você encontrar um caminho sem obstáculo, provavelmente ele vai te levar a lugar algum. E às vezes nós perdemos a bênção de Deus porque tomamos decisões erradas. Eu volto a repetir, as suas decisões hoje vão determinar o seu amanhã. Cuidado com as coisas aparentemente bonitas. Esaú chega, vê aquela comida bonita, eita sopa bonita, eita sopa cheirosa, olha que coisa boa. Ele diz: que direito de filho mais velho o quê? Que bênção de herança o quê? Que herança dobrada o quê? Eu não preciso disso, eu quero essa comida. Cuidado com o prato cheiroso que está chegando na tua mesa. Cuidado com essa porta larga, porque Jesus ensinou que a porta é estreita, o caminho estreito é o que leva ao céu, irmão. Cuidado com tudo muito aberto, porque isso pode te levar a lugar nenhum. Esaú perde a sua bênção, porque ele simplesmente toma a decisão de jogar para trás, jogar para cima, tudo que Deus tinha na vida dele. E eu acho isso aqui interessante, porque às vezes, um pai toma uma decisão e afasta o seu filho da igreja. Às vezes uma mãe toma uma decisão e afasta a sua família da igreja, de Jesus. Porque a bênção de Deus na tua vida depende também de suas decisões hoje. Você quer ver? Há 3 maneiras de afastar um filho da igreja. 3 maneiras básicas. Você quer aprender? Como é que a maioria de nós, se não tomarmos cuidado, afastamos os nossos filhos do caminho de Deus? 3 maneiras fáceis de afastar o seu filho da presença de Deus. Primeira, diante das menores dificuldades, como uma chuva, como um friozinho ou um cansaço, não vá ao culto não. Hoje está chovendo, não vou não. Hoje estou cansado, não vou não. Hoje está meio frio, não vou não. Aí o seu filho vai crescer com a ideia de que ouvir a Deus, ir à igreja, não é tão importante assim. É a primeira decisão que pode afastar teu filho da presença de Deus. Qualquer coisinha, deixe de ir à igreja. Qualquer coisinha básica, deixe de ir ao culto. A mensagem que você está dizendo para ele não é tão importante assim ouvir a palavra. Não é tão importante assim estar em comunhão com os irmãos. Não é tão importante assim eu realmente ouvir a Deus. Você quer afastar seu filho da igreja? Gaste todo o seu tempo, tudo que você tem, só com TV e internet. Nunca ore, nunca leia a Bíblia, nunca interceda por eles. Nunca gaste tempo com ele. Você vai ver que ele realmente vai sair da igreja, vai sair da presença de Deus. Você quer ver você afastar o seu filho da igreja bem fácil, bem rápido?
Nas reuniões familiares na sua casa, faça críticas a outras pessoas da igreja. Fale mal de líderes, fale mal de outras pessoas. Aí quando você vier ao culto, o seu filho vai ver você com um lindo sorriso, abraçando aquele irmão de quem você falou mal na reunião, em casa, e dando um belo sorriso para ele, abraçando ele, dizendo, a paz do Senhor. Aí sabe o que ele vai aprender? Que a vida cristã é pura hipocrisia. Pura falsidade. É fácil afastar as pessoas de Deus. Esaú toma decisões que o levam para longe de Deus. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com quem você traz para perto de você. Tome cuidado porque você pode perder a bênção que Deus tem na sua vida. Você pode perder o que Deus tem programado para você. Há pessoas, meu filho está solteira. Está firme, buscando a Deus, orando, recebendo a palavra, vai à igreja, faz campanha, está bem com Deus. Começa a namorar, some da presença de Deus. Acabou tudo que é de Deus. O que Deus tem para você, acrescenta, traz crescimento, não afasta, vigia para você não perder o que Deus tem para você. Escute o que eu estou lhe dizendo hoje. Deus já preparou bênçãos na tua vida, elas já estão reservadas, já estão preparadas, já estão prontas, mas muitas vezes tomamos atitudes que jogam fora a nossa bênção. Jogue fora a sua bênção para você ver, desista dessa família, ouça o inimigo, ouça as pessoas, desista logo cedo da sua vida com Deus, e você vai perder a bênção que Deus tem para você. Esaú simplesmente diz, eu não preciso dessa bênção, eu não quero essa bênção, o que eu quero é comida. Aí ele troca a bênção que Deus tinha para ele por um prato de comida. Ele troca tudo o que Deus queria fazer na vida e na história dele por um prato de lentilhas. Querido, uma pessoa começa a perder o que Deus tem para ela quando ela tenta ajudar a Deus, quando ela toma algumas decisões que atrasam o que Deus tem na vida dela. Sabe quando uma pessoa começa a perder a bênção de Deus na sua vida? Quando ela aumenta, generaliza, supervaloriza os seus problemas, as suas lutas. Esaú fez isso aqui. Ele chega do trabalho e quando Jacó diz para ele, eu tenho uma comida aqui, ele diz, eu quero a comida. Jacó diz, mas você vai ter que me dar o direito de filho mais velho. Ele diz, não tem problema, isso aí eu não quero. O que eu quero, eu quero comer, porque eu estou a ponto de morrer. Olha o que Esaú faz. Ele exagera e diz, eu vou morrer. Tem gente que é assim, irmão. Acontece uma coisinha assim na vida dela, ela faz desse tamanho. Começa a atrasar o que Deus tem na vida dela, porque tudo ela aumenta, tudo ela generaliza. Meu irmão, Esaú era caçador, ele tinha vindo do campo, tinha comido, mas ele está com fome. Ele é aquele tipo de gente que tudo exagera. Eu vou morrer de fome, dá esse prato, Deus esqueceu de mim, acabou minha vida, não tem mais nada para mim. Aí Jacó diz, então tá bom, eu te dou aqui um prato, só você me dá o direito. Tem gente que é assim. Tem gente que dá até medo de você perguntar, como é que tá, meu irmão? Tá tudo bem? Porque, meu irmão, ele faz de um problema desse tamanho um gigante enorme. Tem gente que supervaloriza demais o que está acontecendo com ele. Tem gente que diminui Deus e aumenta as lutas. A Bíblia chama isso de espírito de gafanhoto. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que várias vezes Deus chamou essa gente de espírito de gafanhoto. Porque o espírito de gafanhoto foi o que tomou conta dos 10 espias que Moisés enviou para ver a terra prometida. Deus tinha dito para eles, eu tenho bênção para vocês, eu tenho uma terra para vocês, eu tenho um lugar especial para vocês, podem ir lá para herdar essa terra. Moisés manda 12 homens para ver a terra. 10 dos homens que foram ver a terra, quando eles voltam, eles dizem, Moisés, o que Deus falou é verdade. A terra é boa, a comida é boa, lá tudo é bom. Só que o povo de lá é muito forte para nós.
Eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos. Há pessoas que perdem ou atrasam a bênção de Deus em suas vidas, porque elas são dominadas por um espírito de gafanhoto. O mesmo que tinha também Gideão. Deus chega e diz: Gideão, você vai libertar o povo, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um projeto com você. Gideão diz: não, eu sou mais pobre da minha casa, a minha casa é a mais fraca de Israel, conosco não é possível que tenha nenhum projeto. Meu irmão, me escute hoje, Deus está falando com você, Ele tem projeto, Ele tem plano, Ele tem sonhos para você, mas muitas vezes nós nos atrasamos, porque nós dizemos: não, Deus não deve ter nada comigo, não, isso aqui é grande demais, olha essa luta, isso aqui eu nunca vou conseguir vencer, isso aqui vai acabar comigo, como é que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou fazer o mês que vem, o problema é desse tamanho, ele torna o problema enorme. Como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu vou lidar com essa perda? Como é que eu vou fazer agora para a minha vida? Esaú chega e diz: eu vou morrer. Tem muita gente, meu irmão, que perde ou atrasa a bênção de Deus em sua vida, porque é tacanha, porque tem uma visão míope, porque tem uma visão pequena de quem é o seu Deus, e você fica julgando: eu não consigo, só que eu não vou conseguir, essa faculdade não é para mim, essa função não é para mim, essa profissão eu nunca vou chegar, esse carro eu nunca vou ter, casar eu nunca vou conseguir, restaurar minha família não vai dar, isso aqui não é para mim. Me escute, por favor, Deus é poderoso, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Você vai vencer isso, você vai passar essa dor, você vai superar essa crise. Deus é maior do que tudo, meu irmão. Mas eu começo a perder o que Deus tem na minha vida quando eu sou dominado por um espírito de gafanhoto. Aí eu perco a oportunidade, aí eu perco o que Deus põe diante dos meus olhos, aí eu deixo de ver a grandeza de Deus e começo a olhar para o tamanho dos problemas. Isso não é você deixar de ser realista, isso é você viver crendo em quem é o seu Deus. Porque olha só, esses 10 espias de quem eu falei, ficaram com todas as suas famílias 40 anos no deserto, só porque eles tiveram uma mente de gafanhoto. Eles atrasaram 40 anos a bênção de Deus na vida deles, porque não creram, porque a raiz da incredulidade é a pior coisa para um cristão. Quando nós não cremos no que Deus pode fazer, quando nós não acreditamos que Deus pode mudar nossa vida. Jacó vinha da linhagem de um homem que Deus disse: eu vou recomeçar com vocês, eu vou fazer algo novo com vocês, eu tenho um projeto totalmente novo por causa de vocês. Irmãos, Deus tem um recomeço, tem uma obra nova, tem um novo tempo na sua vida. Você vai vencer, isso sim. Só tome cuidado para não atrasar a bênção de Deus sendo dominado por um espírito de gafanhoto. Eu jamais vou chegar lá, eu jamais vou viajar, eu jamais vou conseguir, eu jamais vou... E Deus tinha dito para eles: olhem para mim que vocês vão conseguir, creiam em mim que vocês vão chegar lá, confiem em mim que vocês vão passar por esse mar. Meu irmão, levante os seus olhos hoje, levanta a sua cabeça hoje, faça o que Deus disse para Abraão: levante a sua cabeça, Abraão, e veja que eu vou cumprir a obra que Deus programou para você, disse o anjo para Abraão. Escuta isso, irmão. Deus tem uma obra na tua vida, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Levanta a tua cabeça, olha para Deus, deixa de ser míope, deixa de ter visão tacanha, deixa de achar que Deus te esqueceu, deixa de dizer que esse problema é grande demais, você não vai conseguir, eu não vou ter força, agora não consigo, quem que vai me sustentar? O Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, irmão. Confie nele. Esaú chega aumentando o problema, exagerando. Eu vou morrer, ele chega gritando. Vou morrer de fome. Estou morrendo de fome. Como muitas vezes nós fazemos isso. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. E aí Deus se ergue na nossa vida para dizer: eu não perdi o controle. Aleluia.
Jacó depois tem um encontro com Deus, onde Deus vai dizer exatamente isso para ele. Jacó, sabe todos esses tempos que você passou perambulando para lá e para cá? Eu não perdi o controle. Eu não deixei de ser Deus. Você diz, agora acabou. Agora não tem jeito. Deus diz, eu ainda estou operando. Aleluia. Creia, meu irmão. Tua família pode ser salva. Seus filhos são herança do Senhor. O inimigo não vai tomá-los. A sua bênção vai chegar. A sua vitória vai chegar. Não atrase o que Deus tem para você com uma visão pequena dessa, achando que ele se esqueceu de você. Uma pessoa atrasa ou pode perder a bênção de Deus quando ela tenta ajudar a Deus, quando ela toma decisões que atrasam a bênção de Deus, quando ela aumenta demais os seus problemas. E quarto, quero encerrar com isso, nós atrasamos a bênção de Deus na nossa vida quando nós desprezamos as coisas espirituais. Esaú despreza, troca, joga fora tudo que era espiritual por um prato de comida. Ele despreza a herança, ele despreza a bênção de Deus. Ele é o símbolo do cristão que troca o que Deus tem por alguma coisa do mundo. Ele é o símbolo da pessoa que transforma as coisas de Deus em algo comum, em algo rotineiro. Se você ler Hebreus 12, você vai ver que ele é o contrário dos homens de fé de Hebreus 11. Esaú é apresentado como exatamente o contrário de homens de fé. Ele joga fora toda a bênção, porque ele despreza a vida espiritual. Ele despreza as coisas de Deus. Ele torna comum aquilo que Deus tem para ele. A sua vida espiritual é a questão principal da sua história. A fé é o tópico principal da existência do homem. Não troque coisas espirituais por coisas carnais. Não troque coisas eternas por coisas temporais. Não troque o que pertence a Deus por aquilo que pertence ao mundo. Não despreze o que Deus tem na sua vida. O que nós vemos muito hoje é gente que cresceu na igreja, cresceu aprendendo a palavra e de repente começa a trocar o que Deus tem por um prato de lentilha, por um prato do mundo. Começa a trocar a bênção, a herança, a promessa que Deus tem, por um relacionamento que não agrada a Deus, por um lugar que não agrada a Deus. Começa a trocar tudo de Deus, começa a desprezar. Esaú é o símbolo da pessoa que despreza as coisas espirituais. Ele despreza a adoração, ele despreza a entrega a Deus, ele despreza porque ele é um homem desatento. Jacó diz assim, então me vende o seu direito de filho mais velho. Ele diz, para que eu quero isso aí? Sabe o que Jacó estava dizendo para ele? Então me vende, vamos trocar a comida, o jantar de hoje pela bênção de Deus. Ele diz, para que eu quero a bênção de Deus? Para que eu quero o favor de Deus? Para que eu quero isso na minha vida? Pode ficar com esse direito, pode ficar com essa herança, pode ficar com essa bênção. Toma para você, Jacó, eu quero é a comida, eu quero o prato de lentilhas. Meu irmão, minha filha, não troque a promessa, a bênção e a herança que Deus tem para você por um prato de qualquer comida desse mundo. Não abandone as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Não se entregue, não se venda, não troque a bênção e a promessa de Deus para você. Não despreze as coisas espirituais. Não seja como Esaú, completamente desatento às coisas espirituais. No final da sua vida ele acabou sem ser lembrado, na ruína, porque desprezou as coisas espirituais. Não despreze as coisas espirituais da sua vida, não despreze a presença de Deus, não despreze o culto, não despreze a adoração, não despreze esse tempo que você tem. Desfrute dele. Não trate tudo isso como algo comum, porque não é comum, é incomum. Deus está aqui, Jesus está no nosso meio, Ele vem fazer uma obra na nossa vida, e às vezes nós estamos tão acostumados a entrar e sair da igreja,
que nós estamos desatentos com as coisas espirituais. Pessoas que ficam 1h30, 2 horas na igreja e sequer se lembram de uma palavra que foi dita na igreja. Desatentas com as questões de Deus, desconectadas com o que Deus está fazendo. Deus está operando, Deus está agindo, Deus está soprando, Deus está derramando bênção, e a pessoa está contando os carneirinhos. E ela está pensando o que ela vai fazer amanhã. Desatento com o que Deus tem para nós, completamente desconectado com as coisas de Deus. Eu fico impressionado, eu falei essa semana aos alunos no seminário, falei aos meus alunos na aula aqui na faculdade de teologia que eu dou aula, falei para eles na segunda-feira, eu fico impressionado com uma coisa. Uma pessoa vai no cinema, meu irmão, ela fica 2 horas, 2h30, sem se mexer. Se botar o óculos então, meu irmão, fica tudo 3D, é a maior maravilha. Não mexe o pé, não tira, não arreda dali. Aí vai na igreja, irmão, não consegue ficar quieto no culto. Não consegue ouvir a palavra, desatento, sei lá, estou pensando. Igual aquele homem que está no culto, está na igreja, e ele fica o tempo todo olhando para cima. O louvor tocando, ele está olhando para cima. O pastor pregando, ele está olhando para cima. Aí termina o culto, ele ficou o culto inteiro olhando para cima, o pastor está intrigado. O que esse cara ficou olhando para cima o culto inteiro? O pastor fala para ele, meu irmão, por que você está olhando para cima? Você está vendo algum anjo? Está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Ele diz, não, eu estava pensando como é que eles fazem para trocar aquela lâmpada. Ele está o culto inteiro pensando como é que faz para trocar a lâmpada. Deus está falando, o louvor está tocando, desatento. Às vezes, meu irmão, até penso que não é possível. Deve ser o capeta que fica na cabeça. Vai fazer xixi, vai fazer xixi, vai fazer xixi, vai fazer xixi, vai fazer xixi. Aí bebe água, vai fazer xixi, bebe água, vai fazer xixi, bebe água, vai fazer xixi. Aí vira um negócio, perde a palavra, ou não ouve o que Deus está falando, esquece tudo, chega em casa, meu irmão, enche a vida de fantástico, de pânico, esquece a palavra e entra nessa rotina. Deus quer estar conectado conosco. Eu começo a atrasar o que Deus tem para mim, quando, meu irmão, eu simplesmente desprezo as coisas espirituais. Eu transformo aquilo que é espiritual em algo comum, em algo rotineiro, em algo que não tem valor. Meus irmãos, escutem, jovens, me escutem, não troquem o que Deus tem na vida de vocês por nada desse mundo. Não troque a bênção, não troque a promessa por uma balada, por uma porcaria dessa terra. Deus tem lugares mais altos para vocês. Espere em Deus, não despreze o que Deus tem. Há uma inversão de valores incrível. Esaú despreza totalmente as coisas espirituais. Ele diz, eu não preciso da bênção de Deus. Tem gente assim. E Jacó, junto com Esaú, vai cada um para um lado, perambulando para lá e para cá, correndo para lá e para cá, tentando viver a vida autônomo, tentando viver a vida independente do Senhor, tentando viver esquecendo o Senhor. Deixa eu lhe dar uma informação aqui hoje, ela é muito importante. Você não entrou aqui por acaso, você não veio nessa reunião por circunstância, você está aqui porque Deus trouxe você neste lugar, como Ele levou Jacó a um vale chamado Jaboque, para dizer a Jacó, Jacó, você está perambulando há 20 anos, você está andando para lá e para cá, tua vida está um atraso, mas eu não desisti de você, eu vou cumprir meu projeto, chegou a hora de mudar, chegou a hora de voltar, chegou a hora de restaurar. Hoje Deus trouxe você aqui para dizer, chega de ficar andando para lá e para cá, é hora de firmeza, é hora de rendição, é hora de voltar para Deus, é hora de se entregar para Deus. Hoje Deus diz, eu ainda estou no teu encalço, eu quero tua vida, aleluia. Porque Jacó achou que ele ia ficar toda a vida assim, perambulando para lá e para cá, atrasando o que Deus tinha na vida dele. 20 anos com pendência com o irmão, 20 anos com vida desarrumada, 20 anos andando em cima do muro, até Deus dizer, ei, chegou a hora, meu filho,
Porque chega uma hora que Deus diz: vamos voltar ou não? Vamos recomeçar ou não? Foi isso que Deus foi fazer com Jacó no vale de Jaboque, alguns capítulos para frente, chamar Jacó para o relacionamento com ele de novo, porque Jacó também se desconectou, atrasou tudo na sua vida. Esaú vendeu toda a bênção que Deus tinha para ele. Onde você está? Em que nível você está? O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer: teu lugar não é em outro senão na presença de Deus. Não despreze a presença de Deus, não abandone as coisas espirituais, porque a tua ruína vai ser precedida dessas atitudes. Não perca a bênção que Deus tem para você, que é muito fácil a gente perder a bênção. É muito fácil a gente jogar para cima tudo que Deus tem para nós. Aí, Deus vai encontrar Jacó e disse: Jacó, é hora de voltar. É hora de se entregar. É hora de você parar de querer viver sem Deus. É hora de você parar de perambular por aí e ir em lugares que não são para você, e viver coisas que não são para você. E parar de se esquecer do que eu tenho na tua vida. O que eu tenho é lugares mais altos. O que eu tenho são projetos mais altos. O que eu tenho é algo mais profundo para você, disse Deus. Vamos voltar, Jacó. Vamos recomeçar. É por isso que o livro de Gênesis é o livro dos começos e recomeços. Deus chega para Jacó e diz: vamos recomeçar. Volta, meu filho. Essa noite Deus está falando com pessoas aqui. É hora de recomeçar. É hora de você voltar. É hora de você fazer como o filho pródigo, sair do chiqueiro e vir para a presença de Deus, sair do distanciamento de Deus e experimentar o novo e vivo caminho que o Senhor tem para você. É hora de voltar, é hora de se reconciliar, é hora de fazer do teu relacionamento com Deus a principal causa da tua vida. É tempo de deixar de viver como se Deus fosse um acessório para nós. Algumas pessoas vivem como se Deus fosse um acessório para elas. De vez em quando eu vou lá, faço uso dele e depois coloco lá de volta. Aí quando eu preciso eu faço uso de novo, como se fosse um colar, como se fosse um brinco. Hoje eu uso, amanhã eu ponho lá no armário, deixo guardadinho, outro dia eu uso. Ei, o Senhor quer ser o teu Deus. O que Deus não abre mão é da tua vida por inteiro. O que Deus não abre mão é de completar a obra que Ele começou na tua história. O que Deus não abre mão é de restaurar você por completo. Ele vai falar com Jacó para dizer: eu vou restaurar você, eu quero reconciliar você com teu irmão, eu quero pôr as coisas no lugar. Hoje Deus fala nesse lugar. Ele quer colocar tua vida no lugar. Ele quer soprar o vento dele e tudo ir para o lugar correto, irmão. Porque às vezes nós perdemos a bênção de Deus porque nos desconectamos das coisas espirituais. Porque damos mais valor às coisas que não são de Deus do que para as coisas de Deus. Esaú disse assim: eu não quero a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus, irmão? Você quer o que Deus tem para você? Você crê que Deus tem bênçãos para você? Aliás, bênçãos, não somente bênçãos. Deus tem herança, Deus tem nova vida, Deus tem projetos. A Bíblia fala que Ele tem projetos mais altos que os seus, sonhos mais altos que os seus, caminhos mais altos que os seus. O que a Bíblia diz é que Deus está pensando muito além de você. Pare de tentar ajudar Deus, de querer dar o teu jeitinho, de querer resolver essa área da tua vida. Deixa Deus fazer a obra dele. Entregue-se totalmente a Deus. Não troque as coisas eternas pelas temporais. Não troque o que pertence a Deus pelo que pertence ao mundo. Não abra mão das coisas espirituais na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque nós podemos perder a bênção e a herança de Deus muito fácil. E eu tenho visto muita gente que poderia estar vivendo a plenitude em Deus, mas estão perdidas,
Porque elas estão trocando a bênção de Deus. Elas estão trocando o que Deus tem por qualquer outra coisa. Elas estão trocando a presença de Deus por qualquer outra coisa. Qualquer festinha, qualquer churrasquinho vale mais que a presença de Deus. Qualquer jogo de futebol vale mais que a presença de Deus. Qualquer coisa vale mais que a presença de Deus. Elas estão trocando o que Deus tem por qualquer coisa. Não troque o que Deus tem na tua vida. Não viva achando que o que Deus quer fazer com você já terminou. Porque essa foi uma das coisas de Esaú e Jacó. Começaram a viver como se Deus não tivesse mais nada. Tem gente que é assim. Se Deus já tivesse terminado a obra que Ele tem na tua vida, Ele já tinha te matado, meu irmão, já tinha te levado para o céu já. Se você está vivo aqui hoje, se o teu pulso está firme, se teu coração está batendo, é porque Deus tem uma obra na tua vida ainda. É porque Deus ainda tem algo com você. Porque Deus só leva aqueles com quem Ele já terminou o projeto na terra. Deus só chama aqueles com quem Ele terminou. Se Ele não te chamou, é porque Ele não terminou. Se você está vivo aqui hoje, é porque Deus ainda tem obra contigo, tem negócio contigo, tem projeto contigo. Não há ninguém nessa terra que Deus não tenha nada para ele. Deus tem algo para você hoje. Não troque a bênção e a herança de Deus. Não jogue fora o que Deus tem para você. Eu quero orar com vocês hoje. Eu quero orar como igreja hoje, para que nós não percamos a bênção que Deus tem para nós. Não jogue fora. Esaú trocou e disse: para que eu quero a bênção de Deus? Para que eu quero o favor de Deus? Você sabe o que significa a palavra bênção? A palavra bênção, usada tanto aqui na herança da primogenitura, quanto em outros lugares no Antigo Testamento, é uma palavra hebraica, cujo nome é beraca. Sabe o que ela significa? Quando você... É por isso que os antigos... Quando um filho chegava em casa, o que ele dizia para a mãe e para o pai? O que ele dizia para a mãe e para o pai? Bênção, pai. O que o pai dizia? Sabe por quê? Sabe o que significa abençoar? Sabe o que significa bênção? Significa liberação para crescer, prosperar, germinar, avançar. Tem a ver com produtividade. Quando você diz Deus te abençoe, você está dizendo cresça, prospere, avance, vá mais longe. Quando você diz para um filho Deus te abençoe, você está dizendo você vai mais longe, você vai multiplicar, você vai crescer, você vai prosperar. Tem a ver com fecundidade, tem a ver com sucesso, tem a ver com prosperidade. E tem gente jogando fora a bênção de Deus. E Esaú disse: eu não quero a bênção de Deus. E tem gente que diz: eu não preciso, o que eu quero é curtir, o que eu quero é um prato de comida. Esaú disse: o que eu quero é essa sopa de lentilhas. Deus tem uma bênção para você, meu filho. A única coisa que você tem que fazer é não jogar fora, porque só você mesmo pode impedir o que Deus tem na tua vida. Porque se você se firmar, como fez José, como fez Daniel, que bateu o pé e disse: eu estou com o Senhor, eu sou de Deus, essa é a minha decisão, eu não arredo o pé, como Jacó fez quando se encontrou com Deus. Eu não saio daqui até a bênção ser liberada. Se você disser: eu não abandono a Deus até que Ele cumpra todo o projeto na minha vida, você vai ver Deus surpreender você, a tua casa e toda a tua história na terra, meu filho.